Fala, Youngers, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, uma boa noite a todos. E neste sábado, sim, o Young Crazers podcast dessa semana está acontecendo no sábado, porque devido à corrida sprint, nós invertemos a nossa programação aí. E bom, hoje, como vocês viram na capa, nós vamos falar de três categorias: Fórmula E, Fórmula 1 e Stock Car Pro Series. Quero deixando uma boa noite aqui para o Matheus Henrique e a informação é automobilismo e Young Racers. Boa noite, Matheus. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Youngers do meu Brasil. Vamos ter assunto aberto, porque o cardápio hoje tá maravilhoso. Com certeza. Bom, eu quero começar lhe perguntando quais foram os destaques positivos e negativos do EPRIX de Mônaco, Matheus? A gente fez hoje a nossa live lá ao vivo, né? O Depois da Bandeirada lá ao vivo, mas assim, eu tô passando aqui as perguntas, não no Depois da Bandeirada, mas peguei algumas perguntas ali pra gente debater mais ainda. Bom, meu destaque positivo é Oliver Rowland, né? Oliver Rowland, líder mundial da Fórmula E. Impressionante, irretocável a atuação do Oliver Rowland hoje. É uma atuação de quem quer ser campeão, com maturidade, com inteligência e dando bote na hora certa para vencer o EPRI de Mônaco no Principado na corrida 1 de hoje. Destaque negativo, perdão, meu destaque negativo, vamos para o nosso gatinho manso, né, Sebastião Buemi, né? Porque é impressionante como o Buemi nas últimas corridas não está conseguindo encaixar bom desempenho nessa temporada da Fórmula E. É impressionante. Me parece que, assim, o Buemi, sabe, não é que ele consegue encaixar um bom desempenho. Na Fórmula E, ele vira aquele gatinho manso que tem medo de água, tem medo de água, tem medo de tudo, sabe? É aquilo, cara, é aquilo, não sai daqui, entendeu? Isso é um problema, entendeu? Isso é um grande problema pro Sebastião Buemi. Isso é um grande problema. E isso não é bom, é um mau sinal, é um péssimo sinal. Certo. Bom, como você analisa a corrida de Nick De Vries? Ah, não, excelente. Excelente corrida do De Vries. Corridaço do De Vries. Corridaço do De Vries. E fez um pódio para a equipe Mahindra hoje no EP de Mônaco. Excelente corrida. E com esse carro problemático da Mahindra. Né? O De Vries. E além do mais, o De Vries, né? De Vries teve um desempenho surpreendente. Surpreendente. Conseguindo ser consistente hoje no EPRI de Mônaco. E uma atuação de almanac, uma atuação digna de um campeão mundial da Fórmula E. Você tá mutado. Eu estou mutado. Obrigado, Matheus. Bom, como, Matheus, você analisa a corrida de Pascal Wehrlein? Pascal Wehrlein, o atual campeão. Olha, uma corrida. Olha, Fabrício, corrida do Verlaine, eu diria para você que discreta, sabe? Discreta. Eu não vi o Matheus Pinheiro. Eu só vi o Matheus Pinheiro mencionar umas 2 vezes o nome do Pascal Wehrlein. Sabe? Uma atuação tímida, sabe? E outra coisa, você deve ter visto, deve ter acompanhado a corrida pelo Grande Prêmio. O Matheus Pinheiro mencionou quantas vezes o nome do Verlaine? Eu não me lembro, Matheus. Pois é, então isso ilustra o meu comentário, corrida discreta do Verlaine. Pouco apareceu na corrida. Pouco apareceu. E assim, as Porsches, né, ainda tem sorte de ter um mundial por equipes, um mundial de construtores, né? Então, assim, é uma coisa discreta do Verlaine. Discreta, muito abaixo, muito aquém. E tá 34 pontos atrás do Oliver Rowland, né? Então, tem campeonato, tem o EPRI de Tóquio, né? Tem o EPRI de Tóquio,
Concordo. Tem, tem mais duas ou três rodadas duplas, não sei exatamente. Mas tem campeonato ainda. Tem campeonato, é uma diferença tirável. Uma diferença tirar para se buscar no campeonato mundial da Fórmula E, meu amigo. Mas, assim, é uma coisa discreta. Discretíssima. Concordo. Bom, vamos agora para o nosso bolão da Fórmula 1. Você quer fazer o bolão de todas as categorias, tudo junto? O bolão da Fórmula E. Bora lá. Então, Não eu vai vou ficar uma bagunça, perguntar não vindo meio. bolão FE. Matheus. Pole, Matheus, para a corrida de amanhã. Olhe, Oliver Rowe. P1. P1, Oliver Rowe. Tá voando. P2. P2. Ai, Deus. Taylor Barner. Taylor Barner. Esse guri hoje andou a beça, viu? Esse guri Sim. fez uma bela classificação, mas na corrida teve um azar imenso de ser tocado, né? Um imenso azar de ser tocado. P3. P3. De Vries. Nick DeVries. Boa. E P4, vou colocar o Mortara. Boa. Bom, o meu bolão da Fórmula E vai ser P1, Oliver Rowland. P2, P2, Nick DeVries. P3, Pascal Wehrlein. E P4, Sebastian Buemi. No gatinho manso, hein? Sim. Que isso, Jesus! Bom, vamos agora para a nossa próxima questão, que agora a gente terminou o assunto Fórmula E. Nós vamos falar do quê? Vamos falar de Fórmula 1, pessoal, porque ela sim está de volta esse final de semana. Bom, o que mais, Matheus, te chamou a atenção na classificação e na corrida sprint? O que me chamou mais atenção na classificação, para começar no classificatório, para a corrida de amanhã. Olha, o Kimi Antonelli em terceiro, hein? Na frente do Russell, hein? Até agora, todo final de semana na frente do George Russell. Impressionante o Kimi Antonelli, sabe? Parece que a pole na corrida sprint parece que fez bem para ele. É um piloto assim que assim, demorou a desabrochar o talento dele. E me parece que nesse final de semana o talento resolveu se desabrochar, assim, por inteiro. Impressionante. Impressionante o Kimi Antonelli. A atuação do Kimi Antonelli hoje na classificação. Impressionante. Ele tirou uma volta do baú para conseguir esse terceiro lugar. Uma volta do baú e deslocando o Oscar Piastri para a quarta colocação. Já na classificação, na corrida sprint, que me chamou a atenção foi o desempenho do Hamilton, sabe? Do Hamilton bem, sabe? Aliás, do Hamilton não, minto. Do Albon, do Alexander Albon. O Albon, ele conseguiu ter uma performance consistente, linear durante a corrida.
não oscilando, né, durante a corrida, e teve uma ótima performance do Alexander Albon. Uma performance consistente, constante, rápido, e conseguiu um quarto lugar na corrida sprint em Miami, na Flórida. Sim. Bom, indo aqui para nossa próxima questão, como você analisa, Matheus, a vitória de Lando Norris na corrida sprint e a vitória do Lando Norris? Ela pode ajudá-lo nesse campeonato e se o Norris moscar, ele pode perder para o Piastri? Nossa Senhora! Hoje ele andou com o Detroit, com a Ruth, com a Raquel, com a Nazaré, inclusive. Ele andou com todas as vilãs da Noiva da com todas as vilãs. Todas hoje, hein? Hoje ele resolveu andar, né? Com o Codete. Mas, enfim, brincadeiras à parte, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que você pode até discordar de mim, você pode até dar uma discordada de mim. Olha só, Fabrício, o Norris não merecia ter essa corrida. Você acha? Por quê? Não. Sabe por quê? Primeiro teve o acidente do Alonso e do Sainz, os dois bateram, certo? Certo. O Piastri era líder quando parou. Sim. Ele voltou ali no bolo, na briga. Aí o Norris deu bandeira amarela, o Norris parou, o Piastri teve que tirar o pé, e aí o Piastri da liderança. Entendeu? A corrida era toda do Piastri. Tava uma liderança muito tranquila, a corrida estava tranquila para o Piastri. Seria uma vitória muito tranquila. Muito tranquila. Facilmente essa vitória seria do Piastri. E mais uma vez o Lando Norris teve sorte, né? A sorte esteve do lado dele. Essa vitória não era para ser do Lando Norris. Honestamente, não era para ser do Lando Norris. Não era. E outra coisa, se o Lando Norris ficar nesse modo, agir de maneira passiva perante ao Oscar Piastri, o Piastri vai ligar o modo Narja, vai ligar o modo cobra pra cima dele, e aí o Norris não vai ter como segurar. Não vai ter como. Não vai ter como. Marcos, a gente vem sempre debatendo. O Piastri tem mais cancha que o Norris para ser campeão do mundo. Tem muito mais cancha. Tem muito mais, sabe? Tem muito mais tino para ganhar o campeonato mundial. E não deu. E assim, é o que eu falei com a Duda, trocando mensagem com a Duda, antes de entrar na gravação aqui no programa, eu falei, essa vitória não era para nós ter ganho. Não era. Essa vitória era do Piastri. E o Norris hoje, de novo, dando sorte em Miami por conta de bandeira amarela. E foi nesses moldes que ele ganhou. O safety car, né, Matheus? Sim, foi nesses moldes. Foi exatamente nesses moldes que ele ganhou o ano passado a primeira vitória dele no ano. A primeira vitória dele na carreira na Fórmula 1 no ano passado. Entendeu? Foi bem exatamente esses moldes. Sim. Bem exatamente esses moldes. Porque ano passado a corrida era do Verstappen. Porque o Verstappen estava liderando, tranquilo, levando bem a corrida. Sim. Levando bem a corrida, chinelando quando tinha que chinelar, andando rápido, constante, e até ele cometer um erro
lá naquela chicane, né, antes da reta oposta, né? Então, assim, essa vitória não era do Norris. E, de novo, a sorte caiu no colo dele. Então, assim, o Norris precisa de ficar... Se ele ficar nessa de contar, ficar contando com a sorte toda hora, a coisa não vai andar. A coisa não vai funcionar. Não vai mesmo. Sim. Bom, qual equipe qual equipe deixou a desejar na sua. Qual equipe deixou a desejar na classificação e na corrida, Matheus? Sprint. Nossa Senhora. Ele está no modo Odete Rossi, lembra? Ai. Olha, eu vou falar para você que... Eu vou falar para você, cara, que Aston Martin, Alonso e Stroll. Alonso e Stroll na classificação. Assim, o Alonso cada vez mais motivado, sem motivação nenhuma. O Alonso, sabe, o Alonso não tá conseguindo extrair nada do carro, conseguindo extrair nada. E, assim, como a Aston Martin caiu tão de maneira vertiginosa. A Aston Martin 2 anos atrás, Fabrício, era ali como tida a segunda força do ano, brigando no bloco da frente. Hoje Sim. ela é a quinta força do grid, gente. E para mim, a Aston Martin como equipe. E também, sem contar a Alpine, né? Jack Durham e Gasly, 14º e 18ª colocações, respectivamente. E, Sim. e o Gasly ficando atrás do Durham, né? Do Jack Durham, que, assim, tá na corda bamba, tá pendurado, mas tá assim, ó, pendurado no pescoço, Sim. bem pendurado no pescoço, Jack Durham, bem pendurado. E na corrida sprint, cara, olha, eu vou te falar uma coisa que você vai ficar até senta que você vai cair da cadeira. Essa eu Diga. vou, essa eu vou chocar. Essa eu vou chocar mesmo. Mesmo. Na sprint, na corrida de sprint, eu diria que os carros da Haas. Os carros da Haas surpreenderam. Não, deixaram a desejar. Ah, Deixaram a desejar. Entendeu? A Haas deixou a desejar. E para mim, quem surpreendeu foi a equipe. E para mim, quem me surpreendeu foi a Aston Martin com o Stroll na corrida sprint. Se olha, você for pegar. eu nunca pensei que eu diria isso, mas que temporada o Stroll tá fazendo? Mas o Stroll, ele teve altos. Mas o Stroll hoje teve altos e baixos, sabe? Ele foi do céu ao inferno em questão de horas, entendeu? Aí é que tá. Concordo. Entendeu? Aí é que tá. Mesma coisa o Hamilton. Teve um desempenho muito apagado na classificação. Muito apagado mesmo, literalmente apagado. Sim. Eu tenho que concordar com você. E bom, vamos agora para o nosso bolão da Fórmula 1. Matheus, P1, Matheus, primeira posição Ah, na Jesus. corrida principal. Nossa, essa tá bem difícil, hein? Misericórdia. Eu também acho. Misericórdia, essa tá bem difícil, hein? Essa tá bem. Essa tá. Essa,
E aí, Matheus, por favor. Matheus. Aí, ok. Ok, tive um probleminha técnico, mas já tá resolvido. Assim, Fabrício do céu, Jesus. Nossa, esse bolão tá bem pancada, viu? Muito pancada. Minha nossa, tá bem pancada. Tá pancadaça, cara. Nossa. É um dos É, bolões mais embaraçosos do ano até agora. Olha, senta aí que você vai cair da cadeira. Pode sentar, senta que você vai cair da eu já cadeira. tô sentado, Matheus. Você quer que eu caia da cadeira? Eu acho que você vai cair da cadeira porque eu vou fazer uma aposta Eu vou tomar bem uma água. maluca. Tá bom. Bem maluca. E eu vou apostar uma aposta bem maluca. Por quê? Que eu tô vendo primeiro que uma equipe que tá numa franca, que tá, né, tá numa consistência, conseguindo performar bem. E teve uma ótima performance hoje na classificação. Essa eu vou surpreender. Ou o pessoal vai me xingar, obviamente com educação, obviamente. Ou, ou vão falar que eu não sei nada. Mas enfim. Eu vou numa aposta bem arriscada. Eu vou arriscar nessa, mas eu vou arriscar, mas com o pé na porta. Olha, lá vai. P1 de Mentonelli. Ele tá sedento, ele tá faminto por essa vitória. Calma Ele aí, tá calma aí. faminto. Calma aí. Calma e volta tudo que eu não entendi. Eu ouvi direito. Eu ouvi Seu direito, eu Vitor. tô com problema de audição. Matheus, a sua cachorra é fã do que. A sua cachorrinha é fã do Kimi Antonelli, porque fala nele, fala nela, fala nele, a cachorrinha late. Né, Matheus? Tá, foi mal aí. Desculpa, foi mal aí, produção. Ah, Matheus, É... para de pedir desculpa. É que assim, gente, a cachorrinha do Matheus, ela ama o Kimi Antonelli. Ai, Deus. E Tá, você vamos vai, lá. você vai, você vai falar que não gosta agora? É Não, melhor ela gostar do Antonelli do que gostar do Verstappen. não. Nenhum nem outro. Eu gosto do Hamilton. Assim, vamos lá, enfim. P2. Essa vai ser bem arrojada. Não querendo mais fazer. Verstappen. Ele vai colocar Verstappen. Eu acho que o Piastri faz segundo. Pelo amor dos meus filhinhos. Por essa eu não esperava. Piastri. Eu acho que o Piastri vai vir assim, ó, com a faca nos dentes, cara. P3. Verstappen. Eles não. Fabrício, vamos fazer, vamos pensar bem, vamos pensar junto aqui. Vamos pensar junto aqui. Vamos pensar junto. A grande questão é: a Red Bull vai ter ritmo de corrida? É. Tem essa, entendeu? E outra, se chover, embaralha mais ainda a corrida, entendeu? Concordo. Entendeu? Vamos pensar aqui um pouco. Vamos ligar os pontos. Vamos ligar os pontos. Vamos ligar os pontos. Vamos ligar os Matheus, pontos. só fala o P4 só pra gente encerrar, depois continua. P4. O Norris, eu falei. O quê? Não tô acreditando, eu não tô acreditando. Esse bolão dele foi o bolão mais louco dele na história deste podcast. Ah, o Kimi Antonelli vai vir babando.
Quer saber? Meu bolão, P1, Oscar Piastri. E lembrando, hein? Tô dando risada, Matheus. Não, tô não. Não, eu só queria lembrar também uma curiosidade também, que a gente esqueceu de falar, de mencionarmos, né? Diga. Nenhum dos anos do Grande Prêmio de Miami, quem largou na pole não venceu. Tem essa, hein? Não é o Piastri que tá largando na pole, é o Verstappen. Não, sim, mas eu digo, desde 2022, o cara que fez a pole não ganha a corrida, entendeu? Esse é o É. detalhe, chamar atenção para isso. Leclerc, Calma, Oscar Leclerc, Piastri. Lando Norris na segunda posição. P3. eu tô vendo, cara, Quer saber? Eu vou na minha Ferrari, Lewis Hamilton. nossa senhora. Meu Jesus, você P4. não fez isso. Eu fiz. Tá gravado. Tá gravado, tá tudo bem, né? Mas se eu acertar P4. essa, você pode pagar uma pizza pra mim aí, tá? Que? Se eu acertar esse bolão aí, esse bolão maluco aí, imprevisível, você paga um pé de moça, pizza, o que você quiser aí, meu É irmão. chato. Eu pago com o maior prazer, meu querido. Porque, cara, eu Calma tô aí, deixa vendo. eu falar uma coisa, pessoal. Vamos falar o que é legal. Vocês sabem que vai ter essa novela aí em Brasília, hein? Pra você que mora em Brasília, você sabe, vai. Você vê esse cara bonito, você já dá um sorriso, já alegra a tua semana. Fala o que é verdade. Agora, P4, cara, agora você vai falar, agora você vai falar que eu tô louco. Sim, é quem você tá pensando. Gabriel Bortoleto. Aí você foi longe, hein? Jesus, aí só se for uma corrida com chuva muito embaraçosa. Uma coisa completamente embaraçosa, mas maluca, assim, no modo Interlagos 2003, pô. Você não achou que eu ia apostar no Bortoleto? Não, essa daí Me não. fala quem que você achou que eu ia apostar. Deixa eu me ver. Acho que você iria no Sainz, no Albon. Cara, isso não seria tão surpreendente assim. Não, mas vejamos. É, números. Bom, agora fechando nosso assunto Fórmula 1, vamos falar da Stock Car Pro Series. Matheus, como a chegada dos SUVs, dos SUVs, impactaram na Stock Car? Cara, eu vejo isso como uma ótima, sabe? A Stock Car tá olhando para o mercado, os modelos SUVs, né? Que estão em alta, né? Estão em alta no mercado automotivo, né? Nesse ano de 2025. E assim, cara, é ótimo. É ótimo, os carros estão mais rápidos e as baratas dos modelos SUVs estão uma obra de arte. Está bonita demais. Está bonita demais. Igual que você olha para uma garota, assim, você olha para uma garota, você abre os olhos assim É. e fica paquerando. É bem isso. É bem Certo. exatamente isso. Bom, passando aqui para a nossa próxima questão, eu quero perguntar, ó, Felipe Fraga conquistou a primeira pole position da temporada. Com a pole, com o tempo de 1:36.992. Qual foi o, qual foi o segredo ou o jogo que Felipe Fraga teve para conquistar essa pole? Para conquistar essa pole. Bom, vamos lá, Fabrício. Primeiro de tudo, sabe, a pilotagem dele, uma pilotagem redondinha, madura,
E eu tinha colocado lá na caixinha de apostas do Jonathan, no F1 na Veia, de quem seria o campeão da temporada 2025 da Stock Car, e eu coloquei o Felipe. Por quê? E vou mais além. O Felipe, ele é um piloto rápido, e o casamento Meinha e Felipe Fraga tem tudo para ser um sucesso dos últimos anos da Stock Car. Tem tudo para ser um sucesso. O Felipe é um piloto rápido, o Meinha é um gênio, gênio. É um mago da Stock Car, Concordo. E ele acerta a barata poucos. Como poucos. Ele sabe ter a receita certa para se fazer um bolo, a receita certa para se fazer um carro, e a engrenagem certa, no momento certo. E, inclusive, Fabrício, o Meinha esteve presente em todas as corridas da Stock Car. Em todas. Todas. E ele fez campeões como Juliano Lossaco, como Cacá Bueno, Max Wilson, Ricardo Maurício, Daniel Serra. Olha o gabarito de piloto. Olha o gabarito. Concordo. Olha o gabarito. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Um cara que tem um currículo muito alto. Muito alto. E nesse ano ele aposta numa dupla muito jovem, que é Gaetano de Mauro e Felipe Fraga. E assim, o Gaetano. E outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês aqui. Pode estar gravado aqui. Escreve o que eu tô te falando, cara. Essa dupla, Gaetano e Felipe Fraga, essa dupla vai ser tiro, porrada e bomba. Já digo Pois logo. é. Eu já disse isso pra você nos bastidores da semana do GP no GP da Arábia Saudita. Eu falei isso pra você. Eu lembro. Essa dupla, eu falei isso pra você. Ó, essa dupla aqui, ó, Fraga e Gaetano de Mauro, essa dupla vai ser tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Eu lembro. Pois é. Bem exatamente isso que eu te disse, cara. E assim, cara. E assim, eu vou te falar uma outra coisa que você vai cair da cadeira. Você vai cair da cadeira. A dupla mais equilibrada que eu vejo mais homogênea, que a gente pode ver, é Alan Kodaí e o Serrinha. Um tricampeão, um outro tentando o primeiro título na Stock Car. O Kodaí é um piloto excepcional de alto gabarito, já fez dupla com Marcelo Ran, e assim, o que o Kodaí pega para guiar é uma coisa, uma grandeza, e é demais o Alan Kodaí. Concordo com você. Bom, eu quero passar aqui para nossa próxima questão, perguntando como você analisa a classificação e o tempo de Thiago Camilo. Olha, o Thiago fez um bom desempenho. P4, não tá de todo ruim assim. Conseguiu ir pro Q3. O César ficou, né, no Q2, ficou no meio do caminho. Então, já fez um ótimo desempenho. Thiago. E pelos problemas que ele teve no ano passado, de questão de confiabilidade do carro, Sim. sabe, só venceu uma corrida em Goiânia. Então, assim, o Thiago começa bem a temporada, larga bem o Thiago Camilo. A questão é que amanhã já tem uma coisa muito aberta. Sem parada nos boxes. Sim.
Ainda tem essa, entendeu? Então, assim, a gente vai ter uma corrida muito, muito aberta, muito disputada, muito emocionante. E quem conseguir cuidar dos pneus vai estar bem, porque o calor, a questão que a temperatura estava oscilando Sim. muito aí em São Paulo. Aí em Inclusive, tá São um Paulo, frio aqui que você não faz ideia. pois a temperatura mais baixa, isso dificulta a questão de performance do carro. Você não acha o aquecimento ideal dos pneus. Isso é um grande problema. É igual ser a mesma coisa você andar no gelo. Fica complicado, entendeu? Fica muito complicado, meu caro amigo Fabrício. E outra coisa também, meu caro, estive analisando a dupla mais desequilibrada dessa temporada, para mim, na Stock Car dessa temporada, eu diria que é Lucas Forest e Gabriel Casagrande. É, Eu penso, porque o Gabriel Casagrande está performando lá em cima. O Lucas performando no pelotão de trás, performando atrás. Apesar que o Gabriel Casagrande teve problema no motor. é. Teve um problemaço no motor. Então, assim, não teve uma boa classificação o Gabriel Casagrande. Muito mal. E não está conseguindo. Não está conseguindo. Tem um acerto ideal do carro, o Gabriel Casagrande. Né? Então, assim, foi uma classificação difícil para o Gabriel Casagrande hoje em Interlagos. Pois é. Posso passar para a próxima? Bom, qual piloto deixou a desejar nessa classificação? Olha, deixou a desejar. Isso. Cara, eu diria para você que o Gabriel Casagrande tava assim, uma expectativa muito alta por ele, pelo Atual atual campeão. campeão, o seu atual campeão da Stock, por entrar por entrar sendo como detentor do título, por ser o tricampeão mais novo da história, da categoria com 29 anos de idade. Então eu esperava-se mais do Gabriel Casagrande, ele teve problemas no carro. E ele não conseguiu encontrar a performance no treino oficial hoje em Interlagos. Isso é preocupante para a equipe Amadeus Vogel. Muito preocupante. Muito, muito preocupante mesmo. Então, para mim, eu esperava mais do Gabriel Casagrande. Então, assim, esperava-se muito mais do Gabriel Casagrande. E o Gabriel Casagrande conseguindo acertar o carro, se ajeitar com o carro, olha, você pode esperar uma disputa bem intensa, ele com o Felipe. Vai sair, não vai voar a pena, não vai sair, vai voar a pena, não, meu. Vai sair fogo no parquinho, viu? Vai sair fogo no parquinho, porque os dois são arrojados, agressivos. O Felipe, ele é arrojado, ele é rápido. E assim, ele, ele consegue. E assim, ele consegue. Os dois conseguem extrair tudo e mais um pouco do carro num dia não tão muito bom durante o final de semana de corrida. Sim. Bom, qual equipe foi a grande surpresa e qual equipe te decepcionou? Olha, Fabrício, é muito difícil falar assim, né? Porque a gente hoje se marcou uma nova era dentro da Stock Car, na Stock Car Pro Series, modelos SUVs. A equipe que mais me surpreendeu, teve uma performance boa com este piloto, que foi o Nelson Piquet, foi a Escuderia Bandeiras.
Sim. Aliás, a escuderia Chiarelli com o Kaká Bueno. Porque o Kaká largando em terceiro amanhã. E o Kaká Bueno, ele tá naquela seca de vitórias, não ganha na Stock Car desde 2018, desde a etapa, né, do Velopark no Rio Grande do Sul. E além do mais, ele tem um bom histórico em Interlagos, o Kaká Bueno. Foi campeão lá, né, dos 5 títulos na história da Stock Car, 2 títulos foram lá. Então o Kaká tem um histórico muito bom lá em Interlagos. E Sim. a equipe que me deixou a desejar foi a equipe Cavaleiro. Cavaleiro Por quê? com o Ricardo Maurício e o Guilherme Salas, porque o Ricardo Maurício e o Gui Salas não conseguiram mostrar ritmo. O Ricardinho não achou ritmo, não encaixou. A coisa não deu liga, sabe? Não deu liga para ele, o Ricardo Maurício. E assim, Ricardinho é um excepcional piloto, é um baita piloto, tá na equipe nova. Mas hoje na classificação não encaixou. A coisa não engrenou, a coisa não andou. Sabe? Isso é um problema, isso é normal. Sim. Bom, estamos e vamos para o nosso bolão, Matheus. P1, Matheus. Olha, P1, vai se arriscar esse P1 de novo. Eu vou de Fraga. Fraga. Felipe Fraga. P2. P2, eu vou de. Olha. Kaká Bueno. Kaká. P3. P3, Thiago. Thiago. P4. Quarto, Gaetano. Gaetano de Mal. Gaetano. Certo. E bom, pessoal, estamos encerrando o nosso E Young você? Racers. Você esqueceu você. Enquanto eu estava falando, eu estava fazendo o bolão. Eu aposto no Felipe Fraga em P1, Gabriel Casagrande em P2, em P3, Átila Abreu e P4, Felipe Batista. Bom, Esse bolão. pessoal, Desculpa. amanhã nós teremos uma programação recheada de muita velocidade e automobilismo para vocês. Então amanhã fique ligado, pois teremos depois da bandeirada Fórmula E, depois da bandeirada Fórmula 1 com Maria Eduarda. E teremos mais alguma coisa? Ah, e depois da bandeirada Stock Car também. Então teremos muito programa para vocês, teremos uma programação recheada. Então é informação, é automobilismo, é Young Racers. Boa noite, Matheus. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.